Arrumar aqui a câmera. Nós já avançamos bastante com a temática. Falamos toda a parte histórica. Só um adendo aqui. Se cair quando fizer 40 minutos, pausamos aqui, rapidamente já lanço novamente o link, ok? Vamos lá. Queria que vocês entendessem a base de constitucionalismo. Vocês entenderam? Porque nós vimos todos os aspectos históricos da Constituição. Toda a evolução histórica da Constituição. Emílio, tira o fone, tira o áudio. E os outros também. Meus queridos, o conceito de Constituição. De forma simplória, sem deixar de ser profundo, né? A Constituição é um conjunto de normas fundamentais. E, ao mesmo tempo que são fundamentais, elas são supremas. E podem ser escritas ou não. Responsáveis pela criação, estruturação e organização política jurídica do Estado. A Constituição é o documento central do Estado. É aquele que delimita o que pode fazer, o que não pode e o que é que eu tenho direito, quais são os meus direitos. O Jorge Bourdieu, ao colocar Constituição, ele traz o quê? Que essa Constituição é o estatuto de poder que garante todas as transformações do Estado. Ela institucionaliza o poder. Antes, a ideia de poder que nós tínhamos era um poder abstrato, não era um poder concreto. A partir dessa ideia de Constituição, nós concretizamos. Imaginem que todas as letras que tem nesse papel são letras flutuantes, são letras abstratas. Eu não consigo concretizar essas letras. A partir do momento que eu coloco no papel essas letras, eu concretizo. É a mesma coisa de Constituição. Eu não tinha algo concreto, eu tinha algo abstrato, uma ideia de poder, uma ideia de organização. A partir do momento que eu coloco no papel essa ideia, eu concretizo, eu transformo aquilo que é abstrato em concreto. Engraçado, eu estou mostrando para vocês algo aqui, só para nós fazermos um complemento na aula que não tem a ver com o assunto. O que é uma receita de pão. Para você ver. Ela aqui está concretizada, mas até então ela era abstrata. Eu tinha uma ideia de querer fazer um pão, mas eu não sabia como fazer o pão. O que eu faço? Pego, coloco no papel a receita e vou concretizar o pão. E a mesma coisa que vocês vão ter para uma Constituição. Até então, as ideias de poder. Como é que eu concretizo? Colocando na Constituição. Ok? Essa ideia de Constituição afasta a sujeição do homem para com o homem. O homem com o homem, não existe mais esse autopoder de um com o outro. Um querer sobrepor seu poder ao outro. Um querer determinar que o outro faça o que ele tem vontade. Não. Nós entregamos esse poder ao Estado. E ao Estado cabe essa organização estatal, cabe essa hegemonia do poder. Rapidamente, só para lembrar isso aqui, nós fizemos na aula presencial uma subdivisão entre princípio e regra. E nós tínhamos que observar que princípio e regra são espécies do gênero norma, sendo que a norma é subdividida em regra e princípio. A regra, né, o princípio, são diretrizes gerais. Né? Seu espectro de incidência é muito mais amplo do que a regra. Né? Entre os princípios pode haver conflito, né? O conflito de princípios. E quando eles se conflitam, quando eles colidem um com o outro, eles não se excluem. Por que é importante nós explicarmos isso para vocês, falar de regras e princípios? Porque a Constituição um arcabouço textual que forma regras e forma princípios. A Constituição é uma norma que dentro dela nós temos regras e nós temos princípios. E muitas vezes as regras que disciplinam determinada situação podem conflitar.
E quando conflitar essas regras, esse conflito vai ser resolvido justamente com o que vocês veem em Direito Civil 1. Uma lei especial vai derrogar uma lei geral. Então, quando uma lei conflita com a Constituição, o que vai valer é a Constituição e não aquela lei. Da mesma forma, ocorre com os princípios. Os princípios podem conflitar, mas quando houver conflito de princípios, nossa Constituição é cheia de princípios, nós não vamos excluir um em detrimento do outro. Nós vamos sobrepor o que, no caso concreto, tiver valor. Quando se colidem, eles não se excluem. Eles são mandatos de otimização. Sempre podem ter aplicação no caso concreto. Às vezes, um princípio pode ser aplicado no caso concreto e o outro não. E, às vezes, dois princípios podem ser aplicados no caso concreto. A depender do caso. Nós vamos aplicar princípios, um ou dois, mas a norma, nós vamos aplicar uma ou outra. Para vocês entenderem, conflito de normas, aplica uma ou outra. Conflito de princípios, aplica um ou aplica os dois. Ok? Nosso direito constitucional. Relembrando também o que nós vimos na aula presencial. O nosso direito constitucional está alocado no ramo do direito. Logicamente que essa ideia de ramo, para alguns estudiosos, já é ultrapassada, mas didaticamente melhora a compreensão do direito, porque o direito é uno, como um tronco, porém com seus ramos, seus galhos, como queiram. O direito constitucional está no ramo do direito público. E o direito público trata das relações dos particulares com o Estado. Particulares com o Estado. O direito privado, que trata das relações de privado com privado. Porém, hoje, no moderno direito, nós temos que entender que essas relações de direito público e privado se correlacionam. Eu posso ter uma relação de direito público que tem resquícios ou indícios de interferência do direito privado. Da mesma forma, eu tenho uma relação de direito privado que incidem em normas de direito público. Então, o que eu quero que vocês compreendam é esse ponto. Direito constitucional é ramo do direito público. Porém, em determinados casos, a depender do concreto, vai ter incidência de normas privadas também. Direito privado. Concepções de Constituição. Um arquivo depois. Eduarda, Catarina. Continuar. Concepções de Constituição. Nós temos a Constituição sobre o sentido sociológico e a Constituição sobre o aspecto político. No sentido sociológico, né, o Ferdinand Lassalle relata em sua obra Essência da Constituição que a Constituição, no sentido sociológico, é a soma dos fatores reais do poder que rege uma sociedade. Toda sociedade reunida em formatação de uma Constituição, aquela Constituição é a soma de todos os fatores reais de poder. E, meus queridos, essa Constituição é o reflexo das relações de poder de uma sociedade. Uma Constituição, quando é escrita, uma Constituição, quando é feita, ela reflete o que aquela sociedade pensava naquele momento. O que os poderes políticos daquela sociedade pensavam naquele momento. E colocam na Constituição seus anseios. Essa é a Constituição sobre o sentido sociológico. E nós fazemos uma observação, que foi feita em sala de aula também, sobre a Constituição real e uma Constituição escrita. Qual o conflito que existe entre uma Constituição real ou uma Constituição escrita? Será que uma tem mais importância que a outra? A Constituição real, que é chamada de efetiva, e a Constituição escrita, que é chamada jurídica, será que ela tem mais valor, a Constituição escrita, do que a real? Aí nós trazemos, na verdade, a ideia de Lassalle. Quando, em um discurso, ele coloca aquela ideia que eu trouxe para vocês, de forma bem simples aqui. Podem os meus ouvintes plantar em seu quintal uma macieira e segurar em seu tronco
uma placa que diz, isso é uma figueira? Oh, meu Dizendo esse livro aqui, esse caderno da Unileão. Eu estou dizendo que é da Unileão, mas eu vou e digo, isso é um caderno. Aí eu olho para vocês e a partir de agora eu digo, isto não é um caderno. Isto, meus queridos, é uma faca. Eu vou colocar uma placa aqui. Isto não é um caderno, isto é uma placa, é uma faca. Isso vai virar uma faca só porque eu estou colocando um escrito nela dizendo que é uma faca, né? Então, esse papel vai transformar isso em faca? Não. Bom, embora conseguisse, né, que vocês ou todos os outros ouvintes confirmassem dizendo, tá bom, Francisco, professor, a gente vai acreditar que isso é uma faca, sem problema. Não vamos contrariar o senhor, nós temos medo, Deus me livre, contrariar o senhor. Estão riscando minha tela, não sei quem é. Depois some. Ah, sumiu, não tem nada não. Nós vamos acreditar que isso é uma faca, professor, mas por uma questão de solidariedade com o senhor, ok? Tá bom. Mas isso aqui nunca vai deixar de ser um caderno, não é? A planta, ou no caso aqui, no texto de La Salle, o caderno não vai deixar de ser um caderno, porque aqui está escrito aqui uma faca. Eu quero dizer para vocês, trazendo um exemplo para uma Constituição, é quando houver correspondência entre o que está escrito e o que é real, nós vamos estar diante de uma Constituição ideal. Porque, meus queridos, nem sempre eu digo que isso aqui é um caderno e isso aqui realmente é um caderno. Para algumas pessoas isso aqui pode ser uma folha, para outras pessoas isso aqui pode ser um arame, para outras pessoas isso aqui pode ser um pedaço de papelão e para outras pessoas isso também pode ser uma faca. A depender do que a Constituição realmente concretiza, ela pode ser ideal ou não. Se nós não tivermos uma conexão do que é escrito e do que é real, nós não estaremos diante de uma Constituição ideal. Somente uma folha de papel, que não tem importância nenhuma, a massa joga fora, acabou, é só uma folha de papel. Mas se o que tiver escrito no texto constitucional for o que nós vivenciarmos, saúde, educação, segurança, aí sim nós estaremos diante de uma situação ideal, de um estado ok. É muito difícil, meus queridos, é muito difícil nós conseguirmos ter realmente um estado que concretize tudo aquilo que está no papel. Porém, é uma busca. Nossa Constituição é de 88 e evolução é constante. Exemplo disso, que nosso campo jurídico está sofrendo inúmeras transformações. Ocorrendo uma crise, pandemia do Covid-19. Tudo mudou, toda a nossa perspectiva de futuro para... O que é que vai acontecer? Não sabemos. Mas as normas jurídicas estão acompanhando. Legislações sendo alteradas, legislações trabalhistas, legislações do sistema financeiro. Então, a norma deve acompanhar a evolução social. E não havendo compatibilidade entre o real e o escrito, vamos estar diante de uma mera folha de papel. Ok? Avançando aqui, queridos. Professor, vimos a Constituição sobre o aspecto social. E a Constituição sobre o aspecto político? O Carl Schmitt, em sua obra Teoria da Constituição, determina que a Constituição em si, ou as Constituições em seu aspecto político, tem uma distinção entre Constituição e lei constitucional. Sendo que a Constituição se refere a uma decisão política fundamental. E já as leis constitucionais seriam todos os demais dispositivos desse texto constitucional. Basicamente, para não complicar a cabeça de vocês. Para Carl Schmitt, no aspecto político da Constituição, uma Constituição seria subdividida entre normas constitucionais propriamente ditas e lei constitucional. O que seria Constituição propriamente dito? Constituição propriamente dito é tudo aquilo que organiza o Estado, delimita direitos individuais e a vida democrática. É que organiza a massa social, é que organiza o Estado em si. Já leis constitucionais seriam todos os outros dispositivos que não tratam da organização estatal.
Ou seja, para Carl Schmitt, em razão da Constituição ser produto de certa decisão política, ela passa a ser decisão política do titular do poder constituinte. E quem é o titular do poder constituinte? O povo. Nós já vimos isso também. A decisão do povo é que a Constituição. A decisão do povo através de seus representantes. Por quê? Porque quem funda a Constituição, quem cria a Constituição para fundar o Estado, né, para formatar o Estado, é uma Assembleia Nacional Constituinte. Nós vimos lá no Poder Constituinte. Nós vimos a gerência do Poder Constituinte em criar uma Constituição, em criar um novo Estado. Outra subdivisão de concepção de Constituição. Já, pessoal, a aula pode cair e eu já mando imediatamente a continuidade, ok? Mas vamos continuando. Não sei nem quantos minutos nós já estamos conversando aqui, mas eu acredito que não vai cair agora. Deixe-me abrir aqui. Vocês estão com alguma dúvida? Pronto, abri o chat aqui. Só dei um espaçozinho aqui para vocês. Vocês estão com alguma dúvida? Ou eu posso continuar a aula como está? Tá tudo ok? Ok, vou continuar. Nós temos 20 alunos online. Os demais estão fazendo não sei o quê, a não ser assistir a aula. Pronto, tá dando certo? Volta só o slide aí. Ok, Webert Medeiros. Vou voltar o slide aí rapidinho. A seu pedido. Voltei o slide. Voltei esse. Mas não se preocupe. Já vai estar no portal do aluno. Ok? Não se preocupe. E, meus queridos, nós temos outras concepções de Constituição. Não só a concepção social, nem a política. Nós temos que também ter uma concepção. E o que é a concepção? É o entender. Como eu vejo a Constituição no sentido sociológico, como eu vejo a Constituição em um sentido político, mas nós temos outras concepções da Constituição. Deixa eu ver aqui, estão chamando no chat, para evitar que vocês percam o fio do meada. Pronto. Professor, explica novamente a diferença entre essas leis constitucionais e normas constitucionais. Ótimo. Mando sim, querido. Mando sim o slide para o grupo do WhatsApp. Tá bom? Mando. Já. Vou explicar aqui. A pedido da Maria Eduarda. Queridos, quando eu falo que a Constituição, sob aspecto político, eu posso subdividi-la entre normas propriamente constitucionais e leis constitucionais, eu quero dizer para vocês que Constituição em si, propriamente dita, é toda aquela normatização que trata de organização estatal. Divisão de poderes, poder judiciário, poder executivo, legislativo. E leis constitucionais são todas as demais normas. Saúde, educação, entre outros pontos. Apareceu um aviso aqui falando do tempo dos 40 minutos. Se cair, eu vou fazer assim. Eu vou encerrar agora para nós continuarmos. Já vou mandar. Não. Pronto. Já ele vai dar o stop aqui. Quando ele der o stop, eu encerro e continuo com vocês. Isso aqui é tudo muito novidade para a gente. Então a gente não vai ficar perdendo muito tempo. Constituição em sentido material e formal. A Constituição pode ser, isso aqui, às vezes, é questão de prova, então preste atenção. Constituição em sentido material e Constituição em sentido formal. A Constituição em sentido material é aquela que coloca que, para ter caráter constitucional, a norma que está na Constituição deve tratar de regras estruturais da sociedade, dos alicerces fundamentais. É muito parecido com a ideia de Constituição propriamente dita e lei em sentido constitucional. No sentido material da Constituição, para ter caráter constitucional, a norma deve tratar de regras estruturais da sociedade, dos alicerces fundamentais. Forma de Estado, de governo, seus órgãos, toda a organização estatal, a coluna central do Estado. Não importando a forma que eu vou inserir essas normas no texto constitucional. Já as constituições em sentido formal, não importa o conteúdo, e sim a maneira de inserção da norma constitucional.
através do poder soberano e do processo legislativo dificultoso. Vamos lá, explicar isso aqui para vocês. Quando eu digo que a Constituição pode ter um sentido material e formal, eu estou colocando que, no sentido material, determinadas normas, determinados escritos, determinados artigos, para serem considerados constitucionais, devem tratar... Pronto. Tá ok agora? Fábio, escutou? Pronto, voltei aqui. Sentido material. Constituição, normas constitucionais. São todas aquelas que tratam da formação do Estado, organização estatal, governo, órgãos. E Constituição em sentido formal, professor? É como aquela norma vai ser inserida na Constituição. E como é que nós inserimos hoje normas na nossa Constituição? Através de emenda. Então, todas aquelas normas que forem inseridas na Constituição através de emenda constitucional serão normas em sentido formal, ok? Normas em sentido material são aquelas normas que tratam de forma de Estado, forma de governo, organização estatal. Professor, Constituição em sentido formal são aquelas normas que tratam do poder soberano, mas ingressantes na Constituição através de um rito dificultoso, através de emenda à Constituição. Não se preocupem, nós vamos ter um chat, né? Vocês vão poder mandar dúvidas para mim em qualquer momento sobre a disciplina, tá ok? Se porventura nosso vídeo cortar aqui. Observem que é possível nós encontrarmos normas constitucionais fora do texto constitucional, se nós elegermos o critério material. Por exemplo, se eu coloco aqui que os textos, as normas constitucionais em sentido material, vai ser constitucional, só observando que a matéria dela, por exemplo, direitos sociais, direito do trabalho, nós vamos sim ter textos constitucionais fora da Constituição. Por exemplo, os direitos sociais. Nós temos os direitos sociais consagrados na CLT, que é a consolidação das leis do trabalho. Nós temos leis específicas previdenciárias que tratam da previdência, que são normas que estão na Constituição, direitos que estão na Constituição, mas que estão em leis próprias, né? No que diz respeito ao sentido formal, qualquer norma que for inserida na Constituição sob um processo dificultoso, né, através de um poder soberano, pela lógica aqui, através de emenda à Constituição, essa norma será constitucional. Nós temos o exemplo aí do artigo 242, parágrafo 2º da Constituição. Nossa tendência do Brasil é adotar um critério misto, em razão do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Por quê? Porque nós tanto nos adequamos a uma Constituição em sentido material, como em sentido formal. Tanto eu posso ter texto constitucional, texto com espírito constitucional, fora da Constituição, por exemplo, os direitos sociais, né, que são aplicados em legislações específicas, como nós também temos os critérios de forma para adentrar os tratados de direitos humanos na Constituição. Nós já falamos sobre isso. Os tratados de direitos humanos que respeitarem o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição vão ingressar no ordenamento jurídico como emenda à Constituição e vão fazer parte da Constituição. A forma delas vai ser constitucional e eles vão fazer parte da nossa Constituição. Constituição em sentido jurídico. O Hans Kelsen aloca que a Constituição no mundo do dever ser. Ou seja, nossa Constituição é sempre um dever ser e não um ser em si, não é. Caracterizando ela como fruto da vontade racional do homem e não das leis naturais. Então, a Constituição em sentido jurídico, essa soma é o meu pensamento, é o pensamento de Alberto, é o pensamento de Raimundo, junto todos esses pensamentos, e nós colocamos que a Constituição é um deve ser. É um deve ser. E não é, porque a realidade é outra.
Nossa Constituição é um ter saúde, é um ter educação, um ter segurança, mas muitas vezes não é isso que nós temos. Muitas vezes nós levamos pancadas da realidade social. E é isso que muitas vezes entra em conflito, de dizer, nós temos tantos direitos na Constituição, mas muitos desses direitos não são concretizados. Né? Isso é muito da ideologia que o próprio Hans Kelsen traz, da teoria pura do direito. Né? Ele afasta quaisquer interferências de outras ciências para uma leitura puramente jurídica. Hoje não é muito cabível esse pensamento do Hans Kelsen, da teoria pura do direito. Porque, para ele, outros saberes, outras ciências não contribuem para a descrição das normas jurídicas, o que não é verdade. Pelo contrário, a teoria pura do direito, colocar que a norma em si próprio, o direito em si próprio não precisa de outras ciências, é um equívoco hoje. Porque o direito bebe de outras ciências todos os dias. O direito bebe da medicina, o direito bebe da sociologia, da antropologia, da psicologia. Então, essa concepção de uma Constituição fechada, que não vá albergar outros saberes, é uma concepção ultrapassada. Essa concepção em sentido jurídico. Né? O Kelsen estruturou o ordenamento de forma estritamente jurídica. E lá está a pirâmide de Kelsen, como nós vamos ver. Baseando-se na constatação de que toda norma retira sua validade de outra que lhe é imediatamente superior. Para o direito, funciona assim. Nós bebemos sempre de uma norma superior. Uma inferior bebe de uma superior. Então, observem que, diante da hierarquia apontada por Kelsen, necessário se faz encontrar um ponto final. Esse, observando a ideia de norma fundamental. Observem a pirâmide que aí está. Não existe, meus queridos, não existe infinitude para a norma. A norma sempre vai encontrar o fim em outra norma superior. E aí nós temos essa pirâmide que fala resoluções, decretos, leis ordinárias, leis complementares, emendas constitucionais, Constituição, tratados internacionais de direitos humanos, do lado da Constituição, quando aprovados através de emenda, e em cima nós temos normas fundamentais. Professor, e quais são essas normas fundamentais? Meus queridos, vocês observem aí que está quase transparente essa ponta da pirâmide. Normas fundamentais estão irradiadas no mundo. É a essência do direito natural. Seria de onde nós tiramos a dignidade da pessoa humana. Seria de onde nós tiramos o respeito ao próximo, os direitos humanos, a essência do cuidado com o outro, o respeito para com o outro. Isso é a norma fundamental. É quando o direito bebe de uma norma que ele é tão superior à própria Constituição que nós não encontramos uma concretude. É como se fosse um fantasma, mas é um fantasma que consegue dar validade à Constituição e a todas as outras normas. Para quem acredita, e eu acredito, é Deus. É Deus. Ok? É a existência de um ente superior. Norma fundamental. É Deus. Norma fundamental. Dignidade da pessoa humana. Respeito ao próximo. Todas as bases, todos os pensamentos sociais que nós podemos imaginar. Então, norma fundamental pode ser compreendida como a Constituição em seu sentido lógico-jurídico. Algo hipotético, não escrito. Obedeçam à Constituição positivada. É o que nós chamamos de norma fundamental hipotética. Não vemos Deus, mas nós obedecemos às lógicas de Deus. Para quem acredita, logicamente. Né? Não vemos o abstrato, mas sabemos que temos que obedecer. Não é? Porque tem um Estado. Não vemos o Estado. Ele é um ente abstrato, mas sabemos que temos que obedecer, senão seremos punidos.
né? Essa norma fundamental, que está no plano lógico e não no jurídico, dá validade à Constituição em seu sentido jurídico, positivo, a Carta Maior, determinando a obediência a tudo o que for posto pelo poder constituinte originário. Quando eu falo de Constituição, que ela é o ápice do ordenamento jurídico, esse ápice encontra validade no povo, na maioria da população, que através da Assembleia Constituinte colocou o poder constituinte e fez aquela Constituição. Mas aquele poder encontra validade, encontra legitimidade em algo maior, que é essa norma fundamental, que seria o Deus, que seria a lógica do direito, que seria um espírito social, essa busca por organização social. Ok? E a Constituição em sentido culturalista, que é muito pouco usada, né? Muito pouco, né? Ó, a colocação que eu estou fazendo, é a Constituição que é produto dos diversos fatores sociais. Está até meio deslocado esse slide aqui para vocês, mas essa Constituição em sentido culturalista é a Constituição com a soma dos diversos fatores culturais. É índio, é quilombola, é religiões diversas, pensamentos culturais diversos. Essa é uma concepção culturalista. Vou dar uma pausa aqui e nós vamos à classificação das constituições. Nós vamos começar a classificação das constituições.